Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o fatorial utilizando o comando while e o comando for no JavaScript. Já estou aqui com o Windows funcionando, vou então acessar o meu projeto, clicar aqui com o botão direito e mandar abrir com Code. Em vídeos anteriores eu já fiz aqui, por exemplo, for fatorial. Então eu utilizei o for para poder fazer o fatorial do número. Então vou acessar aqui, digitar um CD6, dar um Tab e um Enter. Agora eu digito Node for fatorial. Dou um Tab, dou um Enter. Aí ele pede o número de um fatorial, eu vou digitar aqui, por exemplo, 5, e ele vai trazer o resultado de 120. Então o que eu preciso fazer aqui agora é que ao fazer esse comando aqui, digitar Node fatorial, ele vai chamar aqui esse código e eu vou digitar os valores e toda vez que eu digitar um valor ele vai calcular o fatorial sem sair do programa. Vou executar novamente aqui, a hora que eu der um Enter, aí ele precisa ficar nessa tela e continuar na sequência. Por exemplo, se eu digitar aqui o valor de -1 e der um Enter, ele vai trazer para mim que o fatorial de -1 é 1. Porém, na matemática fala-se que o fatorial é somente de números naturais, então é de 0 para cima. Ou seja, se você tem um fatorial, então ele é fatorial, por exemplo, de -1, na matemática teoricamente não existe. Então, o que acontece, isso aqui é basicamente um bug desse sistema. Então, o que nós temos que consertar é isso, ou seja, então, toda vez que nós fizermos este comando e digitar um valor menor que 0, qualquer valor menor que 0, então ele tem que sair do programa, mas ele sai do programa sem dar aqui a resposta. Ou seja, então ele vai dar a resposta somente quando digitarmos o valor acima de 0. Então, se você quiser implementar esse sistema, pode utilizar outro for aqui, ou se quiser pode utilizar também o while, como você já sabe aqui fazer a utilização do while. Então faça aí, tente fazer, se não der certo, retorne aqui que eu vou tentar mostrar como eu faço para fazer esse procedimento funcionar. Então aqui eu vou clicar no laço e vou criar um arquivo, que eu vou colocar o nome nele de while for fatorial.js. E aqui, nesse arquivo, eu vou começar justamente aqui com o for fatorial. Então, eu vou trazer para cá essa informação que eu já tenho no for fatorial, porque é basicamente a mesma informação. Então, eu vou copiando algumas coisas daqui. A princípio, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que eu preciso fazer uma evidenciação para que ele saia sempre que for negativo a validação, Então, primeiramente, eu vou trazer aqui o const main, e aí vou fazer como é lá no for, Você pode fazer a cópia de lá, pode copiar de lá para cá, mas eu vou digitar aqui que é rapidinho. Então, eu tenho aqui esse main. E aí, aqui dentro, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso chamar uma validação. E essa validação eu vou fazer dentro do while. Aí essa validação dentro do while, você lembra lá no vídeo do while, ele funciona assim, Tem a validação aqui dentro. Então, para eu validar aqui, eu vou utilizar um número. Então, eu vou criar este número antes aqui. E aí ele vai chegar nessa posição. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu posso chamar o num e receber aqui essa informação que é justamente essa aqui, que é a chamada do número, Então, eu vou fazer, vou trazer essa informação aqui, pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C, e aqui nesse lugar eu vou chamar uma função, que ela vai pegar o número. Então, eu vou fazer aqui um await, e aí eu vou fazer um get num. Essa função eu estou criando.
Então toda vez que ele chegar aqui, ele vai chamar a função. E onde está essa função? Essa função eu vou criá-la aqui, fora da main. Então eu vou criar aqui o get num, dessa forma aqui. Vou fazer o async aqui também, e aí vou colocar aqui a arrow function. E toda vez que ele chamar aquela função, ele vai retornar exatamente essa opção aqui, que é para digitar um número para calcular o fatorial. Então ele chegou aqui, ele chama essa função aqui e retorna essa opção. Então eu vou digitar um número. Quando eu digitar um número aqui, se ele for 5, ele vai continuar na sequência. Se ele não for maior que 0, então eu vou fazer uma validação, que é para que quando o número for maior ou igual a 0, ele dá a sequência. Se caso ele não passar aqui nessa validação, que é um número maior ou igual a 0, ele vai pular e vai seguir viagem aqui logo para baixo. Ou seja, ele vai sair do programa. E também não vai fazer o cálculo do fatorial. Então, feito essa validação, já está pronto. O cálculo do fatorial, eu já tenho ele pronto aqui. É só pegar e copiar essa informação aqui. Então, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui e dar um Ctrl V aqui. Então agora eu já tenho aqui pronto o cálculo de fatorial justamente com a validação. Então é feito dessa forma aqui, eu vou dar um Ctrl S e agora eu vou testar. Vou vir aqui, agora o nome é diferente, né? Então é Node while for fatorial. Vou dar um Enter. Aqui agora eu já posso digitar aqui, por exemplo, o menos 5. Se eu digitar o menos 5, ele vai sair do programa sem fazer o cálculo. Então eu vou fazer aqui e vou digitar o 5 e ele faz o cálculo de 120 e continua no programa. Então eu posso calcular outro número, 4, o 10 e se eu quiser, se eu digitar aqui, vamos ver, o 0, também ele traz. E se eu digitar aqui um menos 1, ele sai do programa. Então dessa forma nós corrigimos o nosso bug, ou seja, ele não vai calcular mais o fatorial de números negativos e além do mais tem aqui um menu utilizando o while que ele vai ficar sempre rodando aqui, só vai sair quando não funcionar a nossa solicitação. Bom, então isso aqui era somente para você entender que dá para fazer algumas coisas utilizando o while diferente um pouco do for. O for mais quando você tem alguma coisa formatada e o while você pode utilizar para fazer alguns outros tipos de validações mais livres. Mas não que você não possa utilizar o for, pode também, mas o while fica mais sensitivo. E isso aí fica ao seu critério também. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. E até mais.